Salmo de número 131. Nós vamos fazer a leitura. Após a leitura, vou pedir ao nosso presbítero em disponibilidade, Saulo, para orar para a gente, pedindo a direção do Senhor nessa hora tão importante que é a hora da mensagem da palavra de Deus. Vamos ler o texto bíblico juntos e logo em seguida o nosso presbítero Saulo vai estar nos conduzindo em oração. Salmo 131. Leiamos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Te louvamos por sua palavra que é lida. Te louvamos pela liberdade de culto que o Senhor nos dá em nosso país. Que o Senhor venha abençoar neste momento o reverendo Camargo, na exposição de tua palavra, que ele possa ser fiel a ti, a tua palavra, e que a tua palavra venha de encontro às necessidades do nosso coração. Que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, que possamos tão somente neste momento estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, nós temos plena convicção de que vivemos como um povo de Deus em um mundo que nos aflige. A cada momento surgem lutas, surgem batalhas. Por isso que eu falei o versículo que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. A cada instante surgem batalhas, surgem lutas, confrontos na nossa vida como servos de Deus. A cada momento surgem tentações. O inimigo está sempre atualizado para poder tentar o servo de Deus, sempre trazendo novidades. E nós somos também assolados com dificuldades em todos os momentos. E nesse texto que o Senhor falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, o salmista Davi, ele tem a sua convicção renovada de que realmente era um filho de Deus e de que a sua vida dependia dele. Isso trazia um conforto para o seu coração. Então essa mensagem, queridos, é uma mensagem para mim e para você nos dias de hoje. Saber que nós pertencemos a um Deus e dependemos desse Deus. E o que o salmista, ao tomar ciência dessa realidade, ele experimenta uma transformação na sua vida. Talvez você precise dessa transformação nessa manhã, nesse dia. Então ele confessa primeiramente que seu orgulho não tem valor algum. Então o que ele faz? Primeira coisa que ele faz é renunciar o espírito de um conhecimento arrogante. Quantas vezes, queridos, nós somos confrontados com pessoas que têm esse conhecimento arrogante? Porque teve o privilégio de estudar um pouquinho mais, porque tem uma inteligência um pouquinho melhor do que a da gente, se acha uma pessoa tão grande. E então, nós somos confrontados por essas pessoas. E ele diz também, nesse salmo, que era uma pretensão na sua vida ser uma pessoa arrogante e orgulhosa. Mas agora, transformado por esse Deus maravilhoso, agora ele aquieta-se. E esse é o ponto-chave da nossa mensagem. Em meio à inquietação impaciente dos seus pensamentos.
Muitas vezes, queridos, a batalha se dá na nossa mente. Não é nenhum confronto assim externo, mas é na nossa mente. E amanhã, na nossa conexão com Deus, eu vou abordar esse tema de maneira mais profunda. E quando o Pai Celeste nos toma nas suas mãos, que nós abrimos mão de tudo para sermos totalmente dependentes dele, então nós vamos desfrutar esse descanso que Davi compartilha conosco neste salmo. Experimentar a calma que esse Deus maravilhoso tem para o seu coração e para o meu coração. Como viver esse descanso confiante no Pai Celeste nos dias atuais? Então, o tema da nossa mensagem é descanso confiante no Pai Celeste. Descanso confiante no Pai Celeste. Como viver esse descanso confiante no Pai Celeste nos dias atuais? E o salmista nos dá aqui a receita. E nós, como bons pacientes, vamos apanhar essa receita e vamos colocar em prática na nossa vida. Qual o primeiro remédio, então, para podermos viver esse descanso confiante nos dias atuais? O versículo 1 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, o primeiro remédio na receita, o número 1, é renunciando o orgulho. Renunciando o orgulho. Eu li uma ilustração essa semana que me chamou a atenção, mas já vou deixar claro que não aconteceu lá no Rio Grande do Sul, nessa enchente agora lá não, tá? Então, houve uma grande enchente numa pequena cidade do interior e havia lá um homem muito religioso e também muito fanático pela sua religião. E ele via todas as pessoas saindo de casa, porque a água estava subindo, E ele não quis sair da sua casa. Quando a água começou a cobrir os seus pés, chegando quase no meio da canela, passou lá um barquinho, um bote remando, e um jovem falou assim: vamos embora, entra aqui comigo. A resposta dele foi assim: não, obrigado, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo. Daqui a pouco a água chega na cintura dele. Então passou um barco a motor e parou e falou: Senhor, vamos embora, a água vai te encobrir. Qual foi a resposta dele? Não, obrigado, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo. Quando a água já estava chegando perto do pescoço dele, passou o helicóptero do Corpo de Bombeiros com aquela escada. E o helicóptero parou em cima, pegando, resgatando as pessoas. E o oficial falou com ele pelo megafone: por favor, sobe nessa escada, elas vão te resgatar. Ele, na sua teimosia, respondeu o quê? Não, Deus vai me salvar. E qual foi o resultado? Morreu afogado. Então diz que ele chega lá na eternidade, diante de Deus, e ele diz assim para o Senhor: poxa vida, eu confiava no Senhor, por que me deixou morrer? Aí Deus vira para ele e diz assim: bem, eu mandei para você um barco, eu mandei para você um barco a motor, eu mandei para você o helicóptero do bombeiro. E você queria o que mais? Tinha de morrer, né? Então isso mostra para a gente, irmãos, o que o salmista diz aqui, que ele abriu mão do seu orgulho. Porque o orgulho tem levado muitas pessoas à morte. Tem levado muitas pessoas à tortura, ao sofrimento. E a pessoa sofrendo, ela envolve com sofrimento aqueles que estão ao seu redor. Então, o primeiro remédio
para nós experimentarmos esse descanso no Pai Celestial, é abrir mão do nosso orgulho. E ele dá pormenores, né? O salmista dá os pormenores assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Quer dizer, Senhor, eu não quero orgulho mais. Retira de mim todo orgulho. Ele diz assim: Senhor, trabalha também os meus olhos, nem altivo o meu olhar. Quantas vezes, querido, a gente olha para uma pessoa como um juiz julgando aquela pessoa? E o Senhor Jesus diz uma vez, para aqueles que estavam ouvindo seus ensinamentos: quem vos constituiu juízes? Ou seja, nós não temos direito de julgar ninguém. Quantas vezes nosso olhar julga, né? E sem saber o que está acontecendo com aquela pessoa. E a outra coisa importante que o salmista diz, que abre mão de tudo, ele diz assim que não vai mais se preocupar com assuntos complicados. Não ando à procura de coisas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E eu estava pensando, irmãos, enquanto preparava essa mensagem, que muitas vezes, presbítero Wagner, a gente fica de olho grande em cima de alguma coisa, de algum cargo, né? Onde a gente está, no contexto que a gente está. A gente fala: se eu tocasse bem igual o Wagner, né? E muitas vezes o senhor fala: tá bom, eu vou te colocar ali atrás do órgão ali. Mas aquilo vai ser uma coisa grandiosa demais para mim, eu não vou dar conta. Aí vocês vão falar: puxa vida, pastor Camargo toca mal, né? Não é lugar dele ali atrás do órgão. E da mesma forma, irmãos, com coisas lá no mundo secular. Pois a gente almeja, corre atrás e até prejudica pessoas para a gente conseguir determinado trabalho. E depois é coisa maravilhosa demais para a gente, que a gente não dá conta de fazer bem feito. E como salvos, nós passamos então a difamar o nome do nosso Deus. Porque nós temos um compromisso de tudo aquilo que vier a mãos para fazer da melhor maneira possível. Estamos fazendo para o Senhor e não para homens. Então, a primeira receita é para uma vida tranquila, descansando nos braços do Pai, é abrir mão do orgulho. E como é que seria isso na prática? Senhor, não tenho almejado uma posição mais elevada envolvendo obrigações e responsabilidades pesadas demais para mim. Então esse é o primeiro remédio para nós podermos ter esse descanso abençoadíssimo nas mãos do Pai Celestial. Abra mão do seu orgulho se você tem sido prejudicado por ele. Faça como salmista. Abriu mão. Por quê? Porque foi tocado pelo Senhor. Porque humanamente falando, nós não fazemos isso. Nós queremos mais, mais, mais e mais, sem importar com as consequências. Como viver esse descanso confiante no Pai Celestial nos dias atuais? Primeiro, renunciando ao orgulho. Em segundo lugar, exercitando a fé serena de uma criança. No versículo 2, o salmista diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Que exemplo, que ilustração fascinante usa aqui o salmista. Ele fala de uma criança que já não amamenta mais. Já passou o tempo da amamentação. Então ela não depende mais daquele alimento físico que era dado pela sua mãe. Mas ela ainda se acha desprotegida. Ela ainda se acha incapaz. Ela ainda não tem condições de andar sozinha. Então ela ainda depende da sua mãe. Ainda quer se aquietar, se abrigar nos braços
da sua mãe. Então, queridos, muitas vezes a nossa dependência de Deus não é material ou física, como o recém-nascido precisa do leite materno, e ele chora quando está com fome, né, Paulo? Paulo disse que o Pedrinho ainda está acordando pelo menos 2 vezes durante a noite para mamar, né? E acorda bravo, né? Acorda bravo. As mamães aqui sabem disso, e as vovós também. Então, o salmista compara isso. Ele já não é mais aquela criancinha que é mantida só pelo leite materno, mas é uma criança que ainda depende da mãe. É uma criança que ainda confia na mãe. E isso emociona a gente, irmãos. Por quê? Uma criança dorme nos braços da mãe porque se sente segura e protegida. Muitas vezes eu vejo aqui na rua, então, no metrô, bebês, ou meninos um pouquinho maiores, né? Não no tamanho de José, que a Lia não dá conta de carregar mais, né, Lia? Mas um pouquinho menor, né? Mas no braço da mãe, e agarradinho com a mãe. Quer dizer, ele não está amamentando mais, mas ele depende da mãe ainda, ele confia na mãe totalmente. E então ele não sabe, essa criança, do perigo que está correndo. Ele não sabe que pode ter uma bala perdida, pode ser atropelado por um veículo, pode ser abordado por um marginal. Ele não está preocupado com isso. Por quê? Ele está confiando nos braços da sua mãe. Então, essa linguagem usada aqui pelo salmista. E, então, confiança. Apesar de o Senhor Deus não responder todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, mas nós temos de confiar nele. De confiar de maneira sem abrir mão dessa confiança. Porque nós não sabemos também de todos os perigos que nos ameaçam. Alguns anos atrás, quase 50 anos atrás, eu ouvi uma pregação de um pastor e disse que se a gente soubesse, se houvesse uma câmera, Paulo, para filmar os perigos que a gente corre durante o dia, e principalmente perigos na área espiritual, os ataques de Satanás, a gente ia ficar abismado. Então, isso nos leva o quê? A confiar mais em Deus, que o Senhor está protegendo. A gente pensa muito em perigos na rua, mas perigos dentro de casa também. Um acidente dentro de casa, qualquer coisa pode acontecer dentro de casa. Os ataques espirituais. Então, nós devemos, como uma criança desmamada, descansar, confiar nos braços do Pai Celestial, confiando na sua proteção. O meu salmista Davi diz assim, Salmo 4, verso 8, em paz me deito, quem é que sabe o versículo? Em paz me deito, e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. E sabe onde ele estava? Ele estava dentro de uma caverna, fugindo, na caverna de Adulão. Caverna que tinha animais peçonhentos, animais selvagens. Ele disse, Senhor, eu deito aqui nesse chão duro, pego uma pedra como travesseiro e eu durmo em paz. Por quê? Tu estás comigo. Eu durmo sossegado, porque o Senhor está vigiando o meu sono. Como viver esse descanso confiante no Pai Celestial nos dias atuais? Qual foi o primeiro remédio? Renunciar o orgulho. Renunciar o orgulho. Qual foi o segundo remédio? Exercitar a fé serena de uma criança. Assim como o filho se aquieta nos braços da mãe. E o terceiro e último remédio, como uma criança que acha segurança no colo da mãe, confiar humildemente no Pai Celestial. Versículo 3 diz, espera, ó Israel, no Senhor. Por quanto tempo? Desde agora e para sempre.
Espera, Israel, pelo Senhor, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, queridos, ele está compartilhando conosco. O Israel de Deus de hoje, ele está compartilhando essa experiência de um relacionamento com Deus. Ele diz: espere. Assim como eu aprendi a esperar, está dizendo a vida, espere também nesse Deus maravilhoso. Porque ele foi um pastor antes de ser rei. Agora era rei. Mas ele foi um pastor. E ele conhecia muito bem o cuidado de um pastor com a ovelha. E por isso ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Confiar como uma criança, com humildade, e entregar totalmente nos braços do Pai Celestial. Davi ensinava essas palavras para o seu povo enquanto ele era rei. Teve uns deslizes, sim, como nós também temos. Mas foi o homem chamado homem segundo o coração de Deus. E ele dava exemplo para o seu povo de alguém que realmente dependia de Deus. E ele conduziu o povo de Israel na jornada espiritual. Portanto, queridos, o apelo e desafio dele para o povo de Israel, para você e para mim, é um desafio eterno, desde agora e para sempre. Não confie no Senhor apenas um período da sua vida. Aquele período que você está mais carente. Mas confie nele com humildade, desde agora e para sempre. Ou seja, deposite no Senhor a sua confiança, desde agora e para sempre. Nós temos no povo de Israel, quando a gente lê o livro das Crônicas, o livro dos Reis, reis como Davi, que foram homens dependentes de Deus e conduziram o povo nos caminhos do Senhor. Nós temos reis que se desviaram dos caminhos do Senhor e conduziram o povo para caminhos tortuosos, pelos quais o povo experimentou escravidão e sofrimento, e tortura e morte. E assim nós precisamos, então, aprender a confiar e a descansar nesse Deus poderoso. Muitos dos reis de Israel confiavam nas suas alianças. Muitos dos reis de Israel confiavam em seus exércitos. Mas fracassaram. Então o desafio a meu coração, ao seu coração nesta manhã, é que a gente confie totalmente no Senhor, com humildade. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Então, queridos, que assim como aquela criança desmamada acha segurança nos braços da sua mãe, você e eu, humildemente, confiemos eternamente no Pai Celestial. Eu concluo a mensagem recordando aquilo que nós meditamos nesse instante. Como viver esse descanso confiante no Pai Celestial nos dias atuais? Como que nós vamos viver, igreja? Primeiro, renunciando o orgulho. Eu tive uma experiência anos atrás aqui no presbitério, nesses quase 50 anos de ministério, eu tinha ocupado todos os cargos numa mesa de sínodo, numa mesa de presbitério, mas nunca o cargo de secretário executivo. Aí eu fui eleito secretário executivo. Eu falei, eu nunca fiz, vou fazer. Muito pesado para mim. Coisa maravilhosa demais para mim, pesada para... Não dei conta. Eu orava ao Senhor, que passe logo os 3 anos para eu entregar esse cargo, que não deu certo, né? E se o secretário executivo não funciona, o sínodo não funciona, o presbitério não funciona.
Então eu tive essa experiência. Eu não almejo coisa que é demais para mim. Uma vez um diácono em Brasília falou assim: pastor, o senhor precisa escrever um livro contando suas experiências. Falei: meu irmão, eu não sou escritor. Ele falou: não, ele é um empresário, né? Ele falou: eu contrato um jornalista. O senhor vai só relatar e o jornalista vai montar o trabalho. Falei: não. É coisa maravilhosa demais para mim. Então, queridos, abrir mão do orgulho é um remédio excelente para nós nos dias atuais. Segundo remédio da receita foram 3, né? 1, 2, 3. Executar, a fé serena e uma criança. Assim como a criança se aquieta nos braços da mãe. Aquiete-se nos braços do Pai Celestial. E em terceiro lugar, com humildade. Esse aquietar com humildade. É você reconhecer e falar: Senhor, não dou conta. Senhor, essa carga está demais para mim, Senhor. Não estou dando conta. E o Senhor vai falar: vem cá, meu filho. E vai tomar você dos braços. E vai dizer para você o que o salmista diz no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar. Se você tem alguma inquietação, alguma coisa que está aí te impedindo de desenvolver a sua vida como um servo de Deus, como um servo de Deus, fale isso com o Senhor agora. Nós vamos ter um instante de oração silenciosa para você ter esse momento para falar com Deus após ouvir a palavra. Fala com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Se for preciso abrir mão do seu orgulho, fala: Senhor, eu estou abrindo mão agora porque eu não aguento mais. Senhor, eu estou com responsabilidades que estão acabando comigo. Estão afastando da minha família. Estão me afastando da igreja. Estão acabando com a minha saúde. Eu abro mão. Assim como uma criança que se aquieta nos braços da mãe. Com humildade, Pai. Eu agora me aquieto nos braços do Senhor. Pai querido, como é bom estudar a Tua palavra. Pai, melhor ainda é quando Teu Espírito revela para a gente o que a Tua palavra está falando. E nós podemos, ó Pai, abraçar o que a Tua palavra está falando. Porque ela foi escrita para cada um de nós aqui. Principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Pai, nossos corações estão abertos diante do Senhor nesta hora. Trabalha, Pai, em nossas vidas. Quantas vezes, Pai, nós somos orgulhosos, arrogantes. Esquecemos de que o apóstolo Paulo diz que cada um considere o outro superior a si mesmo. Pai, abrimos mão de toda arrogância, todo orgulho. Pai, não queremos coisas grandes demais, nem maravilhosas demais para a gente. Pai querido, como aquela criança que agora está ali no metrô, na rua, tão segura nos braços da sua mãe. Pai, abraça-os nesse instante. Que cada pessoa aqui, ou que está conosco pela internet, sinta o abraço do Senhor nesta hora. Dizendo: meus filhos, meu servo, eu estou contigo, eu te protejo. Para isso, Pai, nós precisamos de humildade para reconhecer que precisamos disso. E assim, ó Pai, o nome do Senhor será glorificado. E a Tua igreja, que somos nós, será edificada e protegida. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Mais uma vez eu te louvo pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.